Salve, curiosos! Bem-vindos a mais um Cannabicast. Esse modelo talvez vire algum padrão, a gente faça assim mais vezes. Você deve ter percebido que a gente fez um com o triatleta, Renatão arrumou uns esquemas para nós. O nome do triatleta, Renatão, fugiu. Guilherme Mari. Guilherme Mari, fizemos ele lá do Rio Grande do Sul, foi incrível, ainda que dessa forma, essa gravação local. Então, bem-vindos, fazendo aquela chamada básica inicial. Sigam a gente nas redes sociais, por favor. Siga a gente no YouTube lá, se inscreve, assim, aperta no sininho lá para receber as notificações. E é isso. Conta com a gente aí sempre para ter informação de qualidade sobre cannabis. Eu sou Fábio Mariano. Lá do outro lado da tela está o Renato Ventura. Salve, Renatão. Salve. Salve, curiosos. Hoje estamos nesse modelo aí interplanetário, né? Estava no estúdio com o Fábio, voltei e o Fábio caiu. Olha que maravilha. E tá gravando? Está gravando. Bom, o Fábio caiu, mas continua gravando. Eu só tirei ele da tela para vocês aparecerem mais. A gente vai manipulando a tela aí. Beleza. E aí, a gente agora com o Dr. Leopoldo, vamos bater um papo bacana sobre cannabis, sobre a medicina canábica, sobre os relatos, os resultados e sobre um livro que eu sou curioso, né? Eu sou curioso. E aí, eu conversando, participando de uma live do meu camarada aqui, eu ouvi um grilo falando de um livro, de um e-book de cannabis. E, doutor Leopoldo, seja muito bem-vindo ao nosso Cannabicast, que é onde a gente quebra preconceito, traz informação séria. Esse é o motivo de você estar aqui, que os nossos ouvintes têm que confiar, porque a gente está no momento que a janela abriu e a gente precisa ser responsável com isso e para não perder e não atrapalhar o movimento. Seja muito bem-vindo, doutor. Show de bola. Salve, curiosos. Obrigado pelo convite, pessoal. Sou admirador do trabalho de vocês. Estou muito feliz em estar aqui. Hoje é o 4/20 Day. A gente está comemorando o Dia dos Ganjeiros, das pessoas que, assim como eu, são devotas da ganja, né? E a gente está para trazer informação séria, de qualidade. Como você falou, uma janela foi aberta e essa janela é uma janela muito curiosa. Pela primeira vez em muito tempo no Brasil está se falando o nome maconha, né? Sem medo, em voz alta. Essa discussão está hoje, inclusive, em debate no Senado. Está o Dr. Renan Abdala, o pessoal que representa aí de vários locais do Brasil discutindo isso, batendo de frente com conservadorismo, com preconceito. Então, eu que agradeço, eu estou aqui, tem um e-book sim, eu vou falar sobre ele se vocês quiserem. É o meu tributo pessoal, como vocês podem ver, eu acho, eu sou totalmente devoto da ganja como uma divindade, como um guia espiritual, como um guia médico, como um guia social. Então, bora falar dela, estou aqui para isso. Mais uma vez, obrigado. Olha, a gente, no nosso programa, a gente tem a oportunidade de conversar com muita gente engajada. E é óbvio, a gente aprende o tempo todo. Ontem a gente lembrou das meninas e hoje vamos lembrar de novo. Nós aprendemos a palavra erva afetiva. Eu sou um ervo afetivo. Verdade. Um ervo afetivo. Você falou que é um devoto. Porra, a gente só ganha informação. Eu sei que para quem está assistindo faz algumas semanas já que saiu, mas para nós hoje o vídeo das meninas saiu hoje, inclusive, que é das advogadas. Que é um tema muito foda que você está falando, doutor. Na verdade, quando você começa a tratar de maconha, o preconceito é uma parte mega importante, só que ele entra em cascata com legislação, que aí a gente precisa de advogados públicos, profissionais das cortes, você sabe o que eu estou falando. Então, essas meninas foram uma entrevista bem legal. Para vocês que já estão no futuro em relação a nós aqui de hoje, volta lá, assiste o conteúdo delas. Show. Perfeito. Doutor, eu costumo fazer uma pergunta, porque ela acaba que ela entra no tema de todo mundo. Porque todo mundo foi apresentado de alguma forma a maconha. Né? E assim, a gente sempre pergunta como é que isso chegou na sua vida. Claro, ela chega de várias formas, pode ter chegado primeiro por lazer e depois profissionalmente. No seu caso, você vai explicar para a gente como ela chegou, como medicina ou como, sei lá, como você falou, você cultua ela, né? Como ela chegou na sua vida e profissionalmente, quando você falou, porra, dá jogo, eu vou deixar um legado. Você usou essa palavra, achei muito boa. Como é que você chegou na sua vida? Legal, obrigado por dar esse espaço para falar sobre isso. Eu, anteriormente, assim, na vida, teria até um pouco de vergonha de entrar nesses assuntos,
mas hoje em dia a gente bate no peito e afirma o que a gente é, de onde a gente veio, de onde eu conheço a ganja. E como vocês sabem, eu moro aqui em Feira de Santana, nasci e cresci aqui. Aqui é uma cidade violentamente abarcada pela guerra às drogas, né? Já chegou a ser a 13ª cidade mais perigosa do mundo. Então, pode-se dizer que desde a infância, basicamente, a gente já ouve falar de uma forma muito negativa, muito proibicionista sempre, mas chega ali na adolescência, acaba tendo... Opa, só um instante, meus caras, porque a bateria está acabando no notebook para ela não desligar enquanto a gente conversa. Olha nós aqui, voltamos. Doutor Léo foi resolver umas pendengas aí técnicas. E... voltou. Já foi. Aí, garoto. Nada que eu vi que não estava conectado. Eu vi que ia desligar na hora. Voltando, pessoal, desculpa a interrupção. Então, na adolescência, acabou tendo esse contato mais próximo, através de amigos, um primo ali que conhecia, em outras cidades até também. Aqui a Bahia, o Nordeste, é muito conhecida já há bastante tempo por ter essa presença de uma cultura canábica forte. E não conheci pessoalmente na adolescência, não cheguei a fazer uso, mas estava nos meios, sabia o que era, comecei a desenvolver uma visão melhor sobre ela na adolescência. Era um amigo que apresentava um reggae, como vocês veem também eu gosto de tocar, então estava sempre envolvido no meio da música. Então foi apresentado ela de uma forma assim, negativa no início da vida, na adolescência desconstruindo os mitos, mas ainda mantendo um pouco, até preconceito mesmo, né? A gente vai desenvolvendo o caráter, descobrindo como é o mundo. E aí, como você falou, né, quando foi o meu contato de fato, eu fazia engenharia elétrica na Federal de Santa Catarina. Eu estava num processo de vida assim, familiar, um familiar tinha descoberto um diagnóstico recentemente, minha própria saúde psicológica não andava muito em dia, eu bebia muito, não estava bem assim, no geral, apesar de ir bem na faculdade. Então, meu primeiro contato foi por lazer, sim, talvez, tentando achar algum outro mecanismo de lazer além do álcool, mas desde sempre também muito medicinal, visto que desde o início eu já fui buscando, sabendo que poderia dar um relaxamento, alguma coisa para um nível de uso adulto, como a gente gosta de tratar, né, para o nível do uso que é o hedônico, existe o prazer associado, mas existe um ganho. Então, assim, fez parte da minha vida naquele ponto, com muita autoconsciência, autorrealização, e aí entrando para responder a parte profissional, veio daí. Do primeiro dia do meu contato que eu tive com a ganja, eu falei, cara, ó, eu sei que já tem gente estudando isso aqui como medicina, como terapia mesmo, então eu vou me jogar de cabeça. O que é que precisa fazer? No Brasil, na época, nem tinha, na verdade, estava começando a surgir, né, para ser neurologista ou psiquiatra a prescrever. Aí eu pensei, cara, isso aqui provavelmente vai ser o caminho que vão seguir, eu vou fazer medicina, o que tiver que ser feito, já tenho um passado forte de histórico de profissional da saúde em minha família, então puxou um pouco isso também. E assim foi. A sorte é que quando eu me formei, já estava mais abrangente, o papo muito mais em dia, outros grandes pesquisadores, médicos, químicos, comunicadores, facilitando, né, esse caminho para a gente. Então, muito bom, assim, a história está associada à minha vida mesmo, literalmente, né? Aqui na minha cidade, conheci policiais e traficantes, pessoas de lados opostos, vamos dizer assim, que morreram na mesma guerra, né? Que é uma guerra que virou a guerra às pessoas e não às drogas. Então, mais ou menos isso aí. Quem são suas... Você falou de médicos que você leu matérias e tal. Quem são as principais referências no Brasil de médico canábico que você acompanhou? Pô, são muitos, é difícil dar os nomes a todos, as menções, mas tem os principais. A minha primeira referência na área não é nenhum médico, é o professor Siddhartha Ribeiro. Junto com ele, outra referência é o químico, que é o Mechula, né, o próprio, falecido aí agora no último mês e deixando um grande legado para a gente. Então, são essas primeiras referências, né? Aí eu gosto de sempre referenciar um pouco a uma ancestralidade que não é necessariamente minha, mas é de quem por tanto tempo carregou os significados, a seleção natural das plantas, né? Então, essas referências, os growers, por exemplo, vêm até antes. O meu próprio contato e o entendimento com a ganja traziam uma carga de referência antes dos médicos. Agora, falando sobre os médicos em específico, Dr. Pedro da Costa Mello, é um cara assim genial, fantástico, muito bom da área. O outro doutor Pedro Mello, daí de São Paulo, cara incrível, assim, acho que vocês já tiveram um momento aqui com ele também. É o CB Doctors. Sim, muito bravo. Doutora Carol Nossetti, assim, é incrível também o trabalho que ela já desenvolve há muito tempo na área. E aí tem as referências para tudo, no jurídico, nas outras áreas que me fazem ser o profissional que eu sou hoje também. A galera, estamos nos ombros dos gigantes aí, vamos dizer assim. Eu gosto de usar a expressão da bolha, né? A bolha, ela era pequena.
você tinha um comunicador ou outro que lutava como um Dom Quixote com isso, você tinha um médico que era ridicularizado, comparado a um curandeiro num caráter pejorativo. Não, nada contra os curandeiros, mas tipo assim, não, isso não é medicina. A gente ouve, a gente entende que o médico é uma profissão mais conservadora, que o cara não vai arriscar com a vida dos outros. Então, realmente, a gente precisa muito de pesquisa, muito dos pesquisadores. O professor Siddhartha Ribeiro, foi o primeiro livro que eu li. Legal. Aquele Maconha, Saúde, Sério, que eu nunca tinha lido nada técnico. Eu lia posts, via documentário, mas leitura técnica foi o primeiro livro. Então, assim, eu acho interessantíssimo a gente perceber o quanto a coisa... Você saiu da engenharia... Eu sou engenheiro mecânico. Você saiu da engenharia elétrica e, porra, para poder trabalhar com isso, tem que ser médico. E, pupa, vamos para lá. Porra, como é que foi? E na faculdade? Na faculdade você não tinha acesso a essa informação. Pô, então, da saída da engenharia tem uma coisa muito positiva em minha vida, porque eu acabei desenvolvendo amizades, contatos, pessoas que me levaram a um entendimento assim, profissional muito bom antes de ir para outra faculdade, e no sentido de construir meu próprio caminho acadêmico, né? É uma faculdade muito difícil, a faculdade de engenharia no geral, e acabou me ensinando. Quando eu cheguei na minha outra faculdade, que foi a UFES, aqui em Feira de Santana, minha cidade, faculdade maravilhosa, que eu estou morrendo de vontade de ir para lá desenvolver algo com isso aqui, quem sabe. Eu cheguei e o método lá, por natureza, da medicina já é PBL. Medicina e Engenharia da Computação. PBL é o Problem Based Learning, que é o aprendizado baseado em problemas. Acaba que o aluno ele guia muito o próprio aprendizado através da tutoria, através da discussão de casos. Então, eu não precisei esperar ninguém trazer a informação. Eu já conhecia o sistema endocannabinoide e todos os tutoriais que podia, toda a discussão de casos que podia, eu estava lá. Olha, pessoal, se vocês quiserem olhar por esse ângulo, a terapia canabinoide já é usada. E aí riam de mim, aí eu era o Dr. Maconha, eu era o Charles, o Lost, vários apelidos e que eu abraçava como, cara, vocês estão me elogiando e nem sabem. E meu Charles aqui é o que eu uso para aguentar vocês que são careta aqui, sacou? Acabou. Eu já tinha essa experiência, não foi difícil, eu já tinha essa experiência de faculdade, estava acostumado com marmanjo, gente besta, de assim, que se acha muito porque faz medicina, conservadores, sabe? Eu lidei tudo do jeito que a Ganja ensina. Ó, meus caros, o que vocês se matam para fazer aí chorando, de estudar, passando um bocado de perrengue, eu faço rindo aqui. Pô. É isso. Da hora. Perfeito, cara. Assim, e a gente percebe o que você falou de tentar voltar na faculdade. Nós também batemos papo com o pessoal de liga acadêmica, porque não tem professor, não tem especialista, não tem uma cadeira disponível para os caras aprenderem, e o cara sai da faculdade depois de se ralar pra caceta sem conhecer o sistema endocannabinoide. Pô, cara. Sem saber, no mínimo, as aplicações terapêuticas que já têm comprovação científica sobre o uso da cannabis. Os caras sem saber nada sobre cannabis, nada. Não, é complicado. E aí você hoje trabalha com isso, e com qual especialidade? Como você se formou? Você se formou por alguma especialidade ou já saiu clínico geral canábico? Vamos lá. Eu, quando me formei, foi ali início da pandemia, não tinha vacina, ainda estava aquela coisa, ninguém sabia se estava possível da gente viver uma situação normal de novo, naquele tempo ali caótico. Fui trabalhar nas UTIs Covid, em posto de saúde, emergência, unidade básica, fazer aquele pacote geral do médico. Eu tenho a questão da vocação médica me chamou mesmo, no sentido de que com um filho para nascer e no sentido de que com esse risco de ir trabalhar na linha de frente, eu senti que devia ir, assim, que era meu propósito naquele momento, e acabei precisando ser paciente de novo, né, sobre outra ótica de uso da maconha, para poder me tratar dos problemas psicológicos que vieram desse tempo. E isso me fez acender, assim, a vontade de, olha, cara, eu tenho, assim, um pouco tempo já de trabalho, eu tenho a faca e o queijo na mão, não precisa mais ser especialista para atuar com isso, eu vou meter as caras, que é o que eu já faço, só que agora com rede social, que era o que eu não tinha ainda muito lidar, assim, e que hoje me faz ter esse reconhecimento ao ponto de estarmos aqui. É engraçado isso que você falou dos médicos não conhecerem, se formarem sem saber, porque é um sistema orgânico de homeostase presente no corpo todo, que vai lidar com toda a clínica dos pacientes deles, e eles vão se negar, ou foi negada a informação também a eles, porque tem muito disso. Do nível que eu chego em palestras de ultra especialistas da área de psiquiatria, neuro, já aconteceu com a área da ginecologia, né, considerando que o útero tem muito sistema endocannabinoide, era para isso ser trabalhado nas residências. E não é, o pessoal nem ouve falar, ou quando ouve pelo tom do deboche. Então,
muito complicado. A gente tem que estar aqui, ó, batendo tecla. Exato, marretando. Eu trabalhei nos farmacêuticos, mas eu não sou profissional da área de saúde. Mas aí eu uso todas as ferramentas que eu tenho, tudo que eu posso, participo das lives, participei até, por isso que conheço você, né? Eu participo das lives quando eu sei que tem alguma informação, tem alguém que vai conversar sobre algum tema, é uma dermatologia, é uma ortopedia, Porra, a gente conversou com 2 médicos de esporte. Cara, é um caminho maravilhoso, tipo assim, não é um doping, você está trabalhando ansiedade, está trabalhando recuperação. Eu vou falar para você, eu caí também com bastante vontade no tema depois da pandemia. Meus valores foram mexidos. E de uma forma que eu não quero que eles voltem. Para mim, não tem um retorno ao normal. Eu quero daqui para frente. Esse barulho é a barulho da micareta começando. Eu vou fechar a janela aqui. Sim. Opa, aí sim. Eu não ouvi, doutor. Eu ouvi. Curioso, a gente estava no Off Records. Ele confidenciou para a gente que hoje, comemorando o Dia da Maconha, nosso 20/4, nosso 4/20, né? Ele vai começar a passagem de som da micareta de Feira de Santana. Micareta do Carnaval Fora de Época de Feira de Santana com o show do Luiz Caldas, pelo que eu entendi, certo? Exato, Luiz Caldas. E eu moro aqui do lado do circuito, assim, o trio vai passar aqui quase passando do lado. Mas demora Vamos terminar isso logo para que você possa descer e acompanhá-lo assim que ele passar. Não, sim, rapaz, ele vai acompanhar com o filho. Olha, filho, isso Quem aí não que é o gosta? Carnaval Fora de Época. Quanto tempo está seu filho? Tem 2 anos e 5 meses. 2 anos e 5. Bem jovem. Quase o mesmo. Meu é filho de pandemia também, né? Meu afilhado é filho de pandemia. Mas nasceu depois. Nasceu depois do começo. Ah, sim, o meu também. O meu nasceu o meu afilhado, né? Não é meu filho. Meu afilhado nasceu em abril de 20. Estava começando a pandemia. Então você deve ter nascido no final de 2020, certo? Isso, exato. Aí, conta pra gente. Você, assim, obviamente, até por razões históricas, a Feira de Santana e o Salvador e Bahia têm contato com a maconha, né? Sim. E só que eu estava discutindo isso ontem com a Li da Brasa, porque os públicos são você consegue perceber se o seu paciente também é usuário vamos dizer assim, da maconha recreativa? Cara, como é que é distribuído isso? Como é que você percebe essa distribuição? Eu fico sempre curioso, porque a gente ouve as pessoas falam assim, porque vamos lá, vamos, como a gente ouve, né? Porque o maconheiro não trata ela como remédio. Só que eu desconfio que isso é mais uma inverdade. Bom, vamos lá. É um tema muito bom de falar sobre, porque é pouco discutido e são os detalhes do que vem com esse novo cenário, né? Existe, acho que você está querendo chegar mais ou menos na ideia de que tem o cara que é o maconheiro, que é o usuário e que pode ser até preconceituoso com o próprio novo cenário da maconha. Claro, não no sentido de preconceituoso, de abominar, como o proibicionismo faz, mas no sentido de achar que aquilo ali é meio até debochado, né? E não é, cara. E tem, como eu vim da engenharia, eu tenho isso bem metódico, né? De saber de onde o meu paciente vem, qual é o tipo, qual é a procura, para onde ele vai. Então, a gente tem isso bem definido. Geralmente, nos primeiros 2 minutos de consulta, assim, conversou, a coisa já está desembolando para onde quer chegar. E eu digo que é menos da metade, a galera que é usuário, que vem querendo assim, poxa, eu quero para ouvir um médico falar. A maioria, inclusive, é buscando redução de danos. Olha, eu fumo muito, não dá mais o mesmo efeito, está me dando ansiedade, atrapalha meu sono, estou sentindo que prejudica minha vontade de fazer as coisas, eu dependo dela para comer. Então, o pessoal às vezes percebe que tem algum dano ali de um uso irregular, constante, e é muito subjetivo e individual. E aí eu vou tentando direcionar as melhores formas para ele fazer uso do próprio sistema endocannabinoide. Então, a gente tem esse público e tem um público, assim, que é o que eu chamo de meu público padrão. São homens e mulheres, mas em especial mulheres, senhoras de 45 a seus 80 anos, que sofrem aí com ansiedade, insônia, dores crônicas. É o meu povo, como eu gosto de chamar, meus pacientes, que chegam para tratar suas dores, para quebrar seu preconceito, porque já tentaram de tudo que tem por aí e nunca, assim, a saúde pública não atendeu bem, a saúde privada e de planos também não conseguiu dar atenção, mostrar para ela que o caminho não é usar remédio a vida toda, sempre, não é, sabe? E com a cannabis vê esse novo horizonte. Aí é a fulana que ouve falar no ônibus que chega para se consultar comigo, é a tia Era isso.
fulana que ouviu falar de mim. A minha professora de redação do ensino médio conversou na fila do banco com alguém que veio me procurar. É assim, a pessoa ouve, olha, tratei, minha mãe tratou e vem. A informação vai se espalhando. Isso é maravilhoso, porque toda vez que eu apresento o nosso canal, a gente fala assim, a porta está aberta, a gente quer que as pessoas venham para cá conversar e levar o tema para conversar na padaria, levar o tema para a fila do banco. É a única forma dele deixar de ser aquela conversinha desviada. Olha, Renato trabalha com maconha. Ou seja, o negócio é que eu sou traficante. Mas, porra, eu trabalho com informação, cacete, né? Não tem... eu quero, a gente quer divulgar isso. Pô, perfeito. E você falou uma coisa, assim, na live você falou esse lance quando o cara falou que eu dependo da maconha para comer. Aí você falou, pode parar. Já tem coisa errada, a conversa já é outra. Pô. Vamos conversar diferente. E o Fábio esses dias falou comigo também aquele lance, que era o seguinte, que o cara que hoje usa, querendo ser o bad boy, ele é contra a medicina. Falei que existe ele quer manter o estilo de bad boy dele. Desobediência juvenil, eu diria. E essa molecada, eles muitas vezes fumam maconha, não é porque eles acham que é feio, é só porque eles entendem que é uma droga e que eles vão estar em desobediência civil, que os jovens adoram. E eu falei até que eu acho que se liberasse, a partir de agora é medicinal, uma boa parte desse público que faz isso por esse viés, pararia de tomar. É o que eu acho. É óbvio que isso é um dado tirado do meu, né, da minha cabeça maluca. Mas é a minha impressão que eu tenho. Essa é a verdade. Para essa galera juvenil, nós somos os caretas, porque a gente está trazendo o tema por um ponto de vista sério, por um ponto de vista... E até o uso mesmo em si, se você olhar a roda de adolescente hoje em dia, é como se fosse o álcool até outro dia. A galera querendo o abuso, querendo a toxicomania, e não olhando pelo lado do que vem no longo prazo, da gente que está aqui um pouco mais na frente, que se ligou já de algumas coisas, que dá para associar, inclusive, né? Não é separativo, a gente pode trazer as duas perspectivas, porque todo uso é medicinal, todo uso pode ter algo positivo, né? A gente estava conversando ontem com a minha que veio aqui da Brasa, que ela... Teu áudio está ruim, Fábio. Ficou meio afastado. Ontem com a menina da Brasa que veio aqui, e ela falou uma coisa interessante. Ela falou que muitas vezes a pessoa vai no bar e ela só quer ficar bêbada. Não tem nenhum outro propósito se não ficar bêbado, que é a mesma parada do THC. A pessoa não quer tomar porque ela não quer fazer uso de qualquer forma, porque ela quer ter um melhor estilo de vida. Ela quer ter como você chamou, doutor? Ela quer ter o efeito do THC dando aquela mudança na cabeça dela. É só isso que ela busca. E que não é ruim. Tá, Lombra, eu acho que é muito subjetivo. Eu sou super a favor dos estados alterados de consciência, desde que a pessoa não vá fora da casinha, não tenha contraindicação, né? É tudo de utilidade. Agora, o mais importante, talvez, seja o desafio de comunicação mesmo. Seja esse desafio do levar para a padaria. E tem uma história curiosa sobre esse quadro aqui. Quando eu fui levar para moldurar ele, eu tinha levado ele coberto, né? E aí eu olhei a moldura e chamei, aí a pessoa, na hora que abriu e viu do que se tratava, pô, que legal. E aí começou a perguntar naturalmente o que é isso, tal. E eu já tinha meio que dado a entender que eu falei assim, olha, você pode, quando abrir aí, achar alguma coisa interessante, para já ir alertando a pessoa. E aí, resumindo, foi tendo a conversa que foi chegando uma pessoa a mais, era um lugar aberto de molduraria, tinha um posto na frente. Alguém que ouviu a conversa lá dentro, foi dentro do posto, chamou gente para ver, ouvir falar, pô, o cara aqui é médico, prescreve cannabis, maconha, pô, que massa, legal. Deixa eu chamar meu filho para falar sobre medicina, ele quer fazer medicina, conversa aqui com ele. Aí chamou o filho de, sei lá, seus 14, 15, para falar sobre maconha, assim, como o médico estava falando de maconha. Então isso é muito interessante, como as pessoas estão abrindo os olhos, como está na rádio, como está no jornal, como está por aí. E a gente é responsável por isso, né? A gente colocar, vamos dizer assim, nessa esteira de informação, o tempo todo o tema rodando, para as pessoas verem mesmo, tem que ser uma coisa de vitrine, não é um pacote bonitinho, não é uma coisa pronta que vem sem uma carga ruim atrás. Não, a gente sabe do que está por trás. Só quer mudar. A mesma coisa que a maconha faz com a nossa mente, a gente tem que fazer para a sociedade. A gente quer mudar a nossa perspectiva, a nossa visão sobre a coisa, né? Não, e toda vez que a gente conversa com o médico é interessante, porque a gente percebe que o médico que trabalha com a maconha,
ele está interessado no indivíduo. O juramento dele lá é um pouquinho diferente, sabe? Parece que é um pouco mais sentido. Ele não quer, a gente fala, ele não quer estudar a cabeça da pessoa, a barriga da pessoa, botar o jalecão branco bonito dele, o carrão de luxo, sentar no consultório e atender de 30 em 30 minutos uma porrada de gente. Não, as consultas são... Você vai ganhando amigos. O teu WhatsApp não para, é o cara te dando feedback. Por quê? Pô, eu uso CBD, uso 2.000 miligramas, 10 gotinhas. Porra, eu tenho que saber como é o meu corpo, como é a minha doença, para eu poder dividir com o meu médico o que está acontecendo, as evoluções, qualquer coisa que eu ache diferente, porque nem sempre o diferente é ruim. Sim. Às vezes você dá um tiro aqui, acerta lá e fala, olha, aconteceu isso. Ele fala, beleza, derrubamos 2. E isso vem do relacionamento das novas consultas, que é a tal da medicina integrativa, que a gente conheceu agora e elogia tanto, que eu acho que é o caminho. Só de você conversar com a gente, dessa forma a gente já entende que a sua consulta está bem para esse caminho, né? Pô, é bem isso. Eu acho que, na verdade, é algo que a medicina canabinoide vai trazer de perspectiva, porque ela requer isso. A fitoterapia dela requer um acompanhamento. Não é algo assim, tome dipirona 1 grama de 8 horas, o efeito é analgesia, se não tiver, volte aqui daqui a uma semana, eu renovo sua receita, aumento sua dose e dou mais um remédio. Não é bem assim. Qual dose causa o quê, em qual efeito, fazendo qual função, porque você pode usar a mesma dose ouvindo reggae, lavando a louça, e a mesma dose indo dormir, e a mesma dose indo trabalhar. O que é que cada coisa dessa te causa? Isso é algo, cá entre nós, meus caros, que deveria ser praticado na medicina tradicional, né? Consultas longas, um médico que ouve, que interage, que consegue proporcionar acompanhamento. Eu fico em pasmo, assim, impressionado como é que tem acompanhamento para educador físico, para nutri, e não tem acompanhamento médico. Você não ouve muito falar sobre isso. Eu nunca cheguei a usar o termo medicina integrativa para me definir, talvez também porque eu nunca fui estudar o específico da integrativa. Eu estudei a medicina canabinoide, mas vamos dizer que essa é a minha prática. A minha prática sempre foi centrada na pessoa. Essa coisa de ouvir, e até aconteceu lá no posto essa discussão, porque o filho do rapaz que queria ouvir sobre medicina, ele me perguntou do ponto de vista do dinheiro. Não, porque meu pai trabalha na indústria, ele fatura X por mês, eu acho que quando eu fizer 18 eu vou estar querendo trabalhar com ele, já tenho dinheiro garantido. Mas me falaram que esse negócio de medicina dá dinheiro. O que é que você acha? Eu falei, meu cara, é o seguinte, você ama a gente, você ama cuidar de gente, você gosta de ver gente, você quer sair da consulta fazendo amigo, você quer ter... Metaforize assim para ele qual é a situação. Não vale a pena estudar seus 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência, fora o tempo que você teve que estudar para o vestibular, financeiramente. Não vale. Eu já fiz todos os cálculos, eu vim de engenharia, é uma coisa que é assim, com a inflação que está, do jeito que se desvalorizou o dinheiro, esse cara faturando lá com o pai, guardando só com as pernas para cima, o que ele ganhava do pai, ele iria estar muito bem. Então, assim, não vale a pena, não perca seu propósito, não vá pensando no dinheiro, você vai estar mal. Aí ele olhou assim e se assustou. Pois é, cara, você vai ganhar? Vai. Agora as custas de quê? Você quer ganhar muito, tanto quanto seu pai ganha? Se prepare para trabalhar 100 horas, 140 horas ou mais, né? Aí numa semana, se é que isso é possível, né? Pelo menos umas 100 horas para tirar isso aí. Você está preparado para isso? Está preparado para o rojão de ver gente morrendo? Pós-pandemia? Então, é uma perspectiva nova. Eu talvez chamaria a minha de medicina centrada na pessoa. Eu quero saber a diferença de dar 10 miligramas de CBD para um atleta e de dar 10 miligramas de CBD para um paciente que é cardiopata. E isso deveria ser feito para todo paciente, em todas as especialidades. Isso não é algo restrito daqui. É acompanhar, ver a interação. Cada corpo é um. Olha, o meu, eu produzo relaxamento ótimo com 10 miligramas de CBD e 1 de THC. Eu produzo um foco com 2 de THC e 5 de CBD. Eu produzo um sono, uma analgesia com um THC maior. Eu já sei. Como é que eu vou fazer? Como é que eu trago essa realidade para o meu paciente? Para ele entender e me explicar. Para a gente descobrir. É sobre isso aí. O primeiro caminho nesse caso é a pessoa se entender, a pessoa saber de si, conhecer seu próprio corpo, suas próprias limitações, suas próprias restrições. E aí o médico pode ajudar ela a criar mecanismos que vão fazer com que ela se sinta cada vez melhor. Isso é muito legal. Eu falei que eu passei com o médico ontem e ele me achou o máximo quando o médico sai do alopático. Acho o máximo. O máximo quando o médico indica coisas que não são alopatia. E aí ontem o médico, o Dr. Gustavo Monton, inclusive, fala muito dele aqui, pode assistir o vídeo, ele é incrível, quem está assistindo pode assistir o vídeo dele, ele me receitou mindfulness, meditação. Legal.
Falei, cara, que incrível, que é o que você está falando, né? Centralizar a medicina da pessoa, no que a pessoa precisa de fato. Não necessariamente sair vomitando remédio para que ela tome, não. Pensa no que ela precisa de fato. Isso é incrível, cara, de verdade. Esporte, meditação, isso deveria ser item de prescrição, né? Ou, no mínimo, que faça parte da orientação da consulta, que muitos esquecem. Os complementos, vitaminas, alimentação, bons hábitos, higiene do sono, tudo isso é medicina também, e poucos falam. Não, eu vou falar para você o seguinte, eu sou hipertenso, né? E aí comecei em 2012 a tomar medicação para o coração, para pressão alta. E eu achava até engraçado, tipo assim, eu trabalhei nos farmacêuticos há 23 anos. E aí foi no meio disso que aconteceu, mas porque também fiz 40. Então, meu corpo passou por algumas coisas. Eu tenho 50 anos hoje. E aí, quando eu ia no médico, o médico falava assim, não, você tem que levar uma vida mais calma. Beleza. O que é isso? Como? Como, né? Trabalho com pesquisa e desenvolvimento, trabalho com lançamento de produto, cronograma de produto. Você está fazendo o cronograma do verão, produto de gripe, depois faz o produto de sol, depois faz o produto de inverno, e uma loucura. E você entra na roda. E aí, quando você vê... Quando esse menino perguntou assim, dá para ficar rico? Qualquer coisa dá para ficar rico. Está disposto a vender a alma? Tipo isso. Só que vender a alma você consegue vender por um momento. Quando você bota... eu falo que eu hoje encontrei o que eu gosto de fazer. Sempre me comuniquei bem. Já dei aula. Só que, assim, é legal você ver um cara que foi seu estagiário virar diretor de uma fábrica. Legal você ver um aluno que foi seu virar especialista e tal. E hoje, o que eu queria ver? Eu queria ver, tipo, mudar... ter certeza que eu participei de uma mudança da saúde pública. Pô, muito interessante. Isso. Porra, que a gente tirou gente do SUS, porque o cara ia estar lá esperando horas para receber um problema para dor de coluna, que se ele tiver com a sua homeostase, seu equilíbrio bacaninha, não vai ter isso. Então, assim, está se recuperando de lesões, consegue trabalhar, consegue estudar, consegue se focar, as relações familiares, porque... Por exemplo, eu tenho minhas restrições com álcool. Eu até bebo, mas a gente sabe que o álcool ele é uma arma na sociedade. Quantos lares se desfazem, quantas pessoas têm problema. E você vê que a gente pode usar o canabidóide até para liberar de outros vícios. Então, eu também. Hoje em dia, praticamente não bebo. Então, assim, eu acho que a gente luta tanto e hoje, principalmente, a gente fica na dúvida do que é verdade, do que estão me falando, o que é verdade, o que não é verdade. A onda da fake news serviu para alguma coisa. Para pelo menos a gente falar o seguinte, porra, será que isso é verídico? Vou pesquisar. Por isso que a gente chama nossos amigos, nossos ouvintes de curiosos. Seja curioso. Não acredite em nada gratuito. Se você recebeu uma informação assim, tacada, alguém pagou para ela vir para você. Vai lá ver se não tem alguém direcionando o que é bom para você saber, o que é interessante para a economia, que você saiba. Então, assim, você está dando um passo à frente, que é o livro. Dá uma pincelada para a gente aí, que eu sou curioso com relação a isso. Você sentiu uma lacuna de quê? O que precisava estar na mão da galera? É isso que você falou da saúde social. Ser médico do indivíduo, centrado na pessoa e ajudar as pessoas é bom, mas não é suficiente. A gente não muda estruturalmente assim. Eu acho que quando a gente se propõe a fazer um trabalho legal, sem vender a alma, sem expropriar o trabalho de ninguém, o que é muito interessante, porque muita gente está vindo para o mercado canábico fazer repeteco do tradicional. Quem veio para fazer isso vai fazer dinheiro, vai vender a alma, mas não vai conseguir mudar nada de estrutura, vai trazer a cannabis para um sistema mais deturpado e fraudado possível. Então, a lacuna é a seguinte, eu não posso fazer tudo que eu faço sozinho, eu preciso de tropas, vamos dizer assim, tropas do bem. Melhor que tropas, né? Vamos dizer, pontinhos verdes de esperança, carregando uma tocha numa caverna cheia de neblina, para tentar iluminar mais pontinhos verdes de esperança. Então, o e-book é meio que para preencher essa lacuna. A gente vê essa questão, eu falo assim, expropriação do trabalho, você trouxe algumas coisas aí sobre saúde social, e eu tenho visto que minha função tem sido cada vez mais ser médico
de gente e agora não mais do indivíduo, e sim talvez de comunidades, né? Existe uma especialidade voltada para a medicina de família e comunidade em específico, mas eu não consigo caminhar no binômio ainda. Residência e prática médica, existem questões aí burocráticas, operacionais da minha própria vida. Então, lançar um e-book, querendo ou não, é estar me inserindo no mundo de infoproduto, onde sem precisar expropriar o trabalho de ninguém, eu posso me remunerar de uma forma. Não é pelo gratuito, como você falou, da informação, mas é aquela coisa. Essa pessoa que tem um trabalho expropriado, que passa o dia inteiro sob essa carga de estresse que você mencionou, e ouve do médico só se acalme, essa mesma pessoa, quando ela chega em casa, ela vai ler uma manchete que é paga por alguém que quer continuar expropriando o trabalho dela, para ela acreditar no mesmo mecanismo ali. Então, a gente precisa usar um pouco da lógica para subverter a lógica. Com isso, eu consigo me dar conforto para tatear esse mercado digital, ver como eu sou recebido, ver como o pessoal apoia a minha causa, para eu poder continuar sendo mais um mentor, professor, trazendo mais médicos para esse mundo, fazendo mais entrevistas, comunicando, aparecendo aí no estúdio de vocês para trocar uma ideia, para levar o nome da Ganja para frente. E eu vejo que, do ponto de vista médico, é um privilégio, desde sempre, poder falar desse ponto de vista, porque as pessoas olham com outros olhos quando a gente traz as coisas junto com a ciência e com a medicina. Eu não quero que seja assim. Veja, eu não quero que ninguém precise da minha assinatura para dizer que é doente para poder estar fumando ou plantando a sua ganja. Eu acho que a gente fazer um modelo de atendimento focado no repeteco do tradicional, em tapar buraco do que está de uma legislação ruim, é algo que para muitos vai funcionar como modelo de negócio, mas que tem prazo de validade. Eu acho que o meu lugar aqui nesse mundo canábico talvez seja um pouco mais mesmo de entrar para uma comunicação, de continuar sendo o médico que eu sou, e um dia, quem sabe, tá com uma base boa para eu me dedicar quase que só ao trabalho voluntário que eu gosto de fazer como médico e ter outras bases, claro, como negócio nesse mundo canábico, porque assim, eu acho que você não expropriando o trabalho de ninguém e fazendo do jeito certo é um lugar para também ser empresário, é um lugar também para trabalhar. Nosso país precisa coletar isso aqui, precisa do imposto coletado aqui. A produção, a distribuição, a cultura, a arte podendo falar disso. Então, todo mundo pode também olhar por esse viés, que é o que também é meio difícil, né? Porque os conservadores, eles só olham por esse viés. Eles só vão pensar onde vai entrar a grana e como. Então, a gente sempre vai... E é a forma que eles conseguiram cercear o trabalho de todo mundo. A gente conversa sempre sobre isso. Como é que eu consigo parar com a pesquisa e desenvolvimento? Fechando a torneira da verba. Como é que você fecha, não deixa ele plantar com a lei? E, se ele plantar, você não deixa ele ter dinheiro para fazer um estudo clínico. Exato. Acabou. Jogou a pá de cal. E a gente, no caso, que comunica, como é isso? Não deixa monetizar. Força os caras a fazerem outras coisas, porque aí você tira o foco do cara. Do combustível. Se eu não preciso disso, da ação. Vou focar... Exato. Vou focar só na divulgação, só na conversa. Ninguém me para. Eu ia ficar... Aqui no Rio, eu sou do Rio, tinha um maluco, o Gentileza. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Teve até um filme dele. Ele era um andarilho que andava com uma bata escrito... E ele só falava para você o seguinte: gentileza gera gentileza. E dava sermões. Todo mundo achava ele doido. O cara é doido. Dararara. Hoje em dia eu falo dele, me arrepio. Agora eu entendo o que ele queria fazer. Ele se desprendeu de tudo para levar para a humanidade a bondade, a fraternidade. E a gente está, nesse momento, tentando levar o conhecimento. Você falou do plantio, né? Que você também é a favor do plantio. Eu fiz o curso, né, da Unifesp, São Paulo, e a gente lá debate-se muito a parte do plantio, porque quando a gente fala plantio, as pessoas pensam de plantar em casa e fazer óleo em casa, e uma série de outras, e às vezes, sei lá, fumar e tal. E quando você lê lá o projeto de lei, não é bem isso que eles estão correndo atrás. Vai ter que ter uma pressão popular aí, que a gente sabe que está muito forte, né? Muito, muito inteligente, está se mobilizando muito bem, para que isso seja realmente um canal de acesso. Eu estou falando do Rio, a gente esteve em São Paulo, você está na Bahia, mas, porra, o Brasil é gigante. Será que o Leopoldo consegue chegar no interior da Bahia? Então, é importante isso. Eu estou no interior, que é grande, Feira tem quase 800 mil habitantes, né? Uma cidade que é polo, assim.
E o interior daqui é justamente um dos lugares que eu estou, vamos dizer, mirando, porque já tem uns parceiros aí que estão fazendo essa coisa meio que pelo virtual, mas a gente precisa expandir, precisa fazer presença, precisa trazer mais médicos para o ramo. Eu acho que é bem sobre essa parte aí de a gente conseguir trazer focos de resistência, esses pequenos focos que consigam falar sobre, sem ser desmonetizado. Assim, eu tenho um Instagram, TikTok, estou no YouTube, estou tentando fazer mais onipresença, vamos dizer assim, nas redes, mas não é possível, a gente precisa de muita gente fazendo e se referenciando. Por quê? Se eu tento postar algo no TikTok, falou maconha, sem censurar, sem cortar, eu já não consigo postar. Não é nem desmonetizar, eu deixo postar, até porque nem monetiza, né? Falou do tema, pode ser até medicinal. Cara, chega a ser a hipocrisia da China, porque a gente vê como uma potência do cânhamo no mundo, exportando para o mundo todo e proibindo no próprio território até de se falar sobre numa rede social. Então é algo que a gente vai ter que bater na tecla, vai ter que abraçar o cara que é bad boy que fala do medicinal, vai ter que abraçar o evangélico que acha que é tudo que ele ouviu de errado, porque quando a gente abraça, a gente traz a informação para quebrar preconceito, esse pessoal abre a mente, ouve. Eu cheguei a ouvir já de pastor, olha, Léo, eu estou com a doença, você é a ciência para me trazer uma cura, eu não estou um tratamento, eu não estou aqui para debater contigo. Até 2 anos atrás eu ia te chamar de maconheiro vagabundo, e hoje eu vejo por outro lado, porque eu vejo que você é sério, porque eu vejo que você traz a informação. Estou aqui na consulta por isso. A gente tem visto cada dia mais esses relatos, quando a gente abraça, olha com carinho para a nossa história, olha com alto perdão também para a nossa história, que é muito tramitada assim, de violência, vamos dizer, a gente consegue trazer para essa nova perspectiva com sucesso, sim. Nós entrevistamos um pastor aqui, sabia, doutor? Legal. Entrevistamos um pastor aqui. Oi, pastor Ednilson. Uma perspectiva... pastor Ednilson. Queríamos ter uma perspectiva mais religiosa de como ele enxergava. E nós nos surpreendemos muito. Ele enxerga muito bem. Ainda tem umas questões bíblicas que ele fala sobre a questão do psicotrópico, né, de ter um efeito psicotrópico, de desvio e tal, não sei o que, até aí entendemos, respeitamos muito. Na Bíblia lá tem os pontos. Mas ele acha que para fins medicinais, para fins... É incrível. Aí ele citou algumas passagens bíblicas que falam do próprio... fala da erva santa. Da erva santa. Ele falou das páginas da primeira Bíblia que eram feitas de cânhamo. Ele falou bastante coisa, bem legal. Foi bem legal. Não, e assim, a religião, ela tem que estar junto. Porque se a gente está falando de qualidade de vida, de saúde mental, saúde emocional, inevitavelmente você tem que estar amparado, que seja qualquer uma, mas tem que haver uma... Eu sou espírita, mas assim, tem que haver algum amparo religioso e que seja realmente tal qual... Você tem que se encaixar naquela comunidade, ou seja, se a sua mente é aberta, você não pode ir para uma igreja ortodoxa. Você vai ter 3 brigas. Eu não sei se você já ouviu falar do Padre Ticão. Sim, eu ia mencionar ele, falar dele agora. Então, assim, que coisa mais bonita que aquilo, livre de preconceito, você pode vir aqui, você pode ser da Umbanda, do Candomblé, o que for, entra aqui, vamos conversar, vem na palestra, vem ouvir. Então, assim, a palavra é isso, tá aberta. E o Ednilson foi a mesma coisa, falou com a gente que não pode existir o preconceito nesse tipo no raciocínio da planta. E eu, por exemplo, eu sou engenheiro, e Fábio comunicador, eu comunicador, a gente precisa ainda da chancela de médicos, porque se sou eu falando, é o maconheiro careca barbudo maluco que está querendo fazer... Graças a Deus eu não posso enquadrar mais como apologia, mas daqui a pouco a gente enquadra até como apologia. Cara, se eu já ouço isso, imagina você. Eu, como médico, ouço isso. Não, você é um maconheiro tatuado que fala disso, por isso que você gosta da área, você é parcial e acabou. Eu sou parcial, eu sou apaixonado, eu sou devoto. Minha espiritualidade é a ganja. É assim, é uma coisa, uma conexão minha. Eu não sei nem entrar em palavras sobre isso. É algo meio realmente espiritual. Eu tive assim, os meus contatos foram íntimos mesmo com ela, ao ponto de vista de eu enxergar ela como a materialização de algo divino, de fato. Tudo que há de assim esotérico, de místico, que a gente não consegue ver nem provar, ela veio para mim e mostrou aqui, olha, cara, você não precisa de prova maior do que a minha própria existência, do que a sua. Então a gente está aqui nesse tipo de divino. Tem o reverendo Benedito, um padre aqui do Nordeste, acredito que de Recife, e ele é um padre que está a fim de rezar uma misa canábica, tal qual fez o padre Ticão, tem pastores apoiando,
A Sisters of the Valley, né, são as freiras canábicas aí que tem no México, nos Estados Unidos, tem uma unidade agora no Brasil. Eu vejo isso até como conectando um pouco da resposta do e-book. Teve a motivação, como eu falei, de assim, tapar um buraco existencial, vamos dizer assim, no meu mundo, no mundo da ganja, pelo que eu tenho visto no Brasil, e aí eu digo no próprio mundo espiritual. Eu sinto como se ela fosse a pequena tocha que a gente usa de esperança, literalmente, para iluminar esse caminho. É uma devoção mesmo, é uma coisa que eu senti como se fosse um guia me falando assim, cara, eu pensei primeiro até, vou fazer um guia de prescrição, ensinar os médicos de primeira, mas não, meu primeiro desafio é de comunicação. Os médicos são leigos sobre o tema. Foi quase que algo espiritual me dizendo assim, olha, faz algo mais como um tributo, mostra o que a parada é para você. O que ela significa na sua vida e na vida da humanidade, só que do seu ponto de vista. E aí, no final, você dá uma pincelada ali para os profissionais, porque o pessoal também quer conteúdo, quer aprender. Então, vai ter sim esse conteúdo mais técnico, mas, de fato, eu avisei desde o começo, é meu tributo. É uma forma de estar aqui fazendo, vamos trazer novos termos, então, já que é para falar sem precedentes, né, sem preconceitos, sem medos, como seria uma oferenda, como seria um ritual, como seria o tributo e como seria para mim, poderia dizer, por que não, acender uma tocha, acender uma vela, se é que vocês me entendem, né? Sim. O uso que o padre ali pode ter, o seu problema bíblico, para mim a Bíblia é um referencial humano, a Bíblia caduca em si, ela é uma coisa caducante, né? O que se escreveu num dia, ela mesma vê de outra forma depois. Na essência, a planta está lá descrita, está lá sagrada como algo que Deus fez, né? Então, para o ponto de vista dele, desde que ele aceite esse lado, a gente consegue dialogar. Tem coisas que são hediondas, que eu não consigo dialogar sobre, mas tem coisas que, para ele, podem ser hediondas. Se a maconha não for uma, a gente dialoga. Basta saber conversar. Legal. A gente tinha um plano, né? E aí talvez a gente não consiga, né? De fazer tipo uma mesa redonda, de trazer uma pessoa extremamente contrária e o outro a favor. E vamos conversar. Mas os dois têm que estar dispostos a conversar. Ninguém vem aqui para... Não é monólogo. Não é troca de farpa. É uma conversa. É tipo assim, pô, com base em quê? Por que você é contra? Quando o cara quis papo assim, não tem estudo clínico, não tá... não, peraí, acessa aqui o computador, abre aqui na tela o Cannabis Key, vamos lá. Vamos ver esse estudo aqui. Olha quantas pessoas. Olha qual é a patologia. Olha o resultado. Olha quanto tempo. Puta, duplo cego randômico. Mas teve gente que não tomou nada e ficou bem. Porra, também tem. Que glória, né? O cérebro é... Que bom que dá para discutir assim, né? Que bom que dá para fazer isso. E, inclusive, eu topo, tá? Se quiserem me chamar para fazer isso, eu tô aqui. Acho a ideia muito boa. E lido com isso, né? Diariamente mesmo, pessoas contrárias. Minha cidade, apesar de ser na Bahia, assim, é perto de tudo. Feira é a cidade perto de tudo. Tudo passa por aqui em termos de coisa chinesa, tráfico, assim, sem muita delonga. É a cidade das coisas acontecerem, tipo uma mini São Paulo, entroncamento rodoviário. Isso faz com que a gente tenha essa perspectiva de estar numa cidade que é conservadora, majoritariamente, mas que tudo acontece. Então, é todo dia um diálogo desse. Estou pronto, me chama que eu estou apto. Mas a gente fica assim, a gente não está preparado. Eu mesmo não estou preparado. Porque o Renato Ventura, eu tenho problemas de pensar. Porque eu gosto de ficar maquinando, eu fico filosofando realmente as coisas. Então, eu fico tentando imaginar como seria uma legalização. Que meios a gente teria para fazer uma legalização robusta, pô. Não é porque a gente tem tudo para fazer remendo. Legaliza? Não, mas não legaliza esse. Mas não legaliza aquele, mas esse pode legalizar, mas não pode usar com a camisa do Vasco. Legaliza, mas não pode usar com o jogo. E para piorar é que mas não pode ir na praça. Na praça onde tem igreja, não pode. Porra, não... E aí, eu fico pensando assim, como é que a gente consegue fazer uma coisa? E tem outra coisa que, para mim, é dificílimo de raciocinar, que é a reparação social, que sempre surge. Quando a gente fala disso, vem a reparação. Aí eu falo, caralho, mais uma incógnita, mais um problema para resolver. Para botar no tacho. E o pior, Renato, é que o mundo está tomando ações de remendo. A Alemanha, a lei da Alemanha é falha, a lei da Holanda é falha, a lei do Uruguai é falha, todo mundo está fazendo ações falhas. Ninguém fez uma diretriz realmente embasada do começo ao fim, plantio, colheita, extração, ninguém fez até hoje. E isso é um problema, porque o Brasil já normalmente copia coisas dos outros pela metade. Aí o pessoal está fazendo pela metade, quando vier para cá vai estar um quarto só da solução.
Essa tem que ser nosso primeiro ditame, assim, sobre como fazer a legalização. Se é para filosofar e se bater de cara com problema, vamos se chamar de solução. Cara, eu só acredito em uma legalização irrestrita se a gente trouxer isso do povo, se for algo que ascender do povo, podendo legislar junto sobre o tema. E aí, com o povo, em específico, o povo de preferência capacitado e que saiba conversar com o oposto, que saiba trazer essas ideias para o oposto, porque é o Brasil das contradições, velho. É o Brasil onde a reparação social, a gente aprendeu que nem assim, nas escolas, que tinha que discutir sobre se tem que fazer reparação social ou não. Para mim, isso aí já é um erro em essência, né? Não tem que discutir isso, tem que fazer e pronto. Tem gente dentro do mundo canábico que fica, mas isso aí... Não, cara, isso não é nem para entrar em discussão. Aí, entrando na discussão, de fato, eu não acho que a gente tem que copiar nenhum modelo eurocentrado, nenhum modelo americanizado. Acho que todos eles são falhos mesmo, a gente tem que construir o nosso. Tem que trazer algo voltado para liberar o cultivo, sem lé com cré, sem frente da igreja não pode. Não, define uma coisa que vai funcionar para o Brasil todo, sem ter que ficar remendando. Acho difícil, acho que se é para filosofar no como, começa com federalização. Não adianta, a Câmara Municipal tal aprovou, a Câmara Estadual tal aprovou, a STJ deu uma decisão liminar. A gente tem que ir lá na Constituição. Ó, cara, a lei de drogas não pode existir mais, caducou, cancela ela, vamos definir uma nova? É isso que tem que ser feito. E aí trazer uma lei específica do ponto de vista não da droga, da maconha em si. O que é, para onde vai, quem produz, quem legisla, quem testa. E assim, o que não falta nesse país é solo para plantar, recurso humano para processar, a parte final, né? Não, assim, nós somos nós temos uma das melhores empresas de gestão agropecuária do mundo, a verdade é essa, nós somos referência nisso. Referência em controle de febre aftosa no mundo, sabe? A melhor carne do mundo, então a gente tem potencial para tudo. A gente tem o Embrapa. Porra, tu imagina o Embrapa fazer uma fazenda escola, capacitar, fazer a cartilha para que tenha a agricultura familiar. Porra, bicho, assim... A gente conversa, eu e o Fábio conversamos sempre sobre o tema, né? E ele fala, Renato, tem que ter alguém para bater no peito e falar, não pode ter agrotóxico, não pode ter tal, porque se tiver um agrotóxico, já muda tudo e ela já deixa... Aí a redução de dano já ganha mais um dano para você trabalhar a redução dele. Então, vamos controlar o solo. Como é que é a irrigação disso? Então, assim, e realmente tratar... Nutrientes do solo. Nutrientes do solo. Não pode. Porque se virar só um negócio, dá merda. Dá. Né? Eu vi um documentário chamado Montanha Assassina, que fala do condado de Humboldt, na Califórnia. Tudo funcionando maravilha. Agricultura familiar, os caras plantavam e o cacete. Aí vem a regulamentação, não regularização. Regulamentação. Aí começa a vir as licenças, os registros. Aí a coisa que custava, sei lá, $1.000 o quilo, passa a custar $5.000 o quilo. E aí o vagabundo já fala, bem, eu posso fazer sem porra nenhuma e vou ganhar 5 mil. Sim. Aí já o que era um negócio bonito de cultura familiar já não tem mais. A proibição vai fazer igual foi a proibição da bebida nos Estados Unidos, fortalecer os gangsters. Exato. Então, e aqui, nós, os gangsters de terno, eles vão adorar que venha uma legalização. Vão adorar. As avessas, eles vão adorar porque vão ganhar muito, cara, muito. Eu filosofo nesse sentido, o desafio de comunicação e de educação. Por que a criança não aprende teorema de Pitágoras na escola de verdade e não enxerga como aquilo pode ser útil? Porque ela aprende na base do tá lá no papel, é um triângulo, algo abstrato. Agora, se botar ela copia. Se botar ela para aprender biologia dentro da sala, ao invés de numa escola fazenda de agrofloresta, mostrando variedades, espécies, flor, olha o que é isso aqui, partenocárpico, sei lá o que é isso se eu não ver, sabe? Se eu não tiver um exemplo para eu associar na minha mente, eu vou ter que ir lá olhar, eu vou ter que aprender a respirar aquilo. Então, acho que é um desafio de pensar que talvez a ganja, a cannabis, seja o combustível para uma mudança estrutural. Eu só consigo pensar assim. Se ela não trouxer uma mudança na saúde, na educação, na segurança pública, na segurança mais assim, vou até botar maior o peso dessa parte aqui, que é talvez onde a gente tem as maiores perdas literais, né? São vidas, são milhares de vidas perdidas todos os dias devido à falta de uma regulamentação. Então, assim, se tornou um império, na verdade, né? Um império de grandes poderosos aí. E você, no início da nossa conversa, você falou uma coisa interessante. E perdendo gente dos dois lados. Dos dois lados.
Um cara, às vezes o próprio oficial da lei, ele está guerreando, não vou dizer que contra a vontade, mas ele não tem a certeza absoluta. Não. A maioria Nem gosta. ele. Eu converso com um policial todo dia, atendo policiais, eles sabem o que é mais do que ninguém, inclusive, fora a galera que trabalha todo dia. Está ali, fuma um também, prova, sabe do que se trata, sabe? Eles entendem que estão num sistema que, bem, é assim que tá, é assim que eu vou, é assim que é para ser, é assim desde que eu nasci. É assim que Eu me nasci pagam assim. Gabriela, né? Eu nasci assim, vou crescer assim. Mas a gente realmente, a gente está num momento que eu agradeço muito estar vivendo isso. Eu conheci a maconha antes, é lógico, né? Conheci como uma droga normal, como qualquer um. Eu sou um cara lutador do lance de contrário à porta de entrada. Não existe esta baboseira. Falou isso para mim, vai levar um sermão de 2 horas. Boa. Porque eu não aguento ouvir isso. Eu respeito todo tipo de vamos falar ignorância, mas usando o bom da palavra, né? O desconhecimento. Eu aceito todo tipo de desconhecimento. O da porta de entrada eu não aceito. A gente não esse eu não tolero. Esse para mim é um crime hediondo. Esse eu vou debater. Os outros eu tento contornar. E eu estou fazendo tudo que eu posso. Acho que a gente está no momento ideal. A bolha. Ontem a gente escutou a palavra, como é que foi? Não era... Que não existe competidor, existe cooperador, né? Na bolha canábica. Você tem um médico que estou do teu lado, você não está aqui com o teu panfletinho, venha no meu consultório. Se o cara entrou lá, tu fala, pô, tá beleza, mais um entrou lá. É assim mesmo. A gente torce um pelo outro. E nós estamos torcendo muito por vocês e, assim, muito felizes de ver a classe médica. Claro que, por enquanto, são os mais jovens mesmo. A gente tem um ou outro expoente que fala assim, olha, achei interessante isso. Depois de anos de medicina, eu vi que cabia. Esse a gente fica louco, mas a grande maioria é a renovação. Vocês vêm com tudo e a gente conta muito com a energia de vocês. Vocês têm que contar com a gente. Quando eu falei para você que o nosso canal está de porta aberta, é para isso mesmo. É para você divulgar, para você vir conversar com a gente. Fisicamente, se você for a Santo André, porra, será um barato receber você lá no nosso estúdio. Porque a nossa missão é essa. O legado que eu quero deixar é o amor que eu tenho por essa planta. Eu quero daqui a 100 anos saber, porra, participei disso. Olhar lá de cima ou lá de baixo, ou da onde for, da dimensão que for, e falar, porra, fizemos essa guinada aí no planeta. E você tá nela, junto e forte. Todos nós, isso aí. Da hora. Da hora. Bom, é isso, né, gente? 1 horinha de papo, legal. Isso. Leopoldo, cara, te agradeço demais por bater esse papo com a gente, foi bem legal, pô, puta visão diferente. A gente ainda tá dentro de um viés muito bolha, São Paulo é muito bolha. É legal conversar com gente de outros lugares que têm outras visões, outras perspectivas. Muito obrigado mesmo. Cara, eu que agradeço. A conversa com a gente aí. O crime hediondo é falar que é portas abertas para drogas mais pesadas. Bora brincar com isso. É assim que a gente vai lidar. Você não tem que ficar 2 horas explicando para alguém que não vai entender. Não, cara, é porta aberta para drogas mais pesadas mesmo. Pesadas e maravilhosas, do tipo amigos, conversas sinceras, desabafos, risos, medicina, combustível, alimento. São essas drogas pesadas que a maconha é porta aberta. E eu tô aqui para ser porta aberta também para informação, para trocar ideia. Gostei muito de hoje, foi bem produtivo. Tô, assim, quando precisarem, eu devo fazer umas viajadas aí em breve, inclusive, pelas áreas de São Paulo. Quem sabe não passa em Santo André e chega aí no estúdio para a gente conversar um pouco. Com certeza, será muito bem-vindo. Vamos conversar assim. Legal. Renatão, obrigado. Você também, como sempre. Valeu. A quem assistiu, fica com a gente, siga a gente nas páginas todas, no Instagram, no Facebook. Facebook acho que nem tá rolando mais, o Miguel parou. YouTube, sigam, compartilhem com os amiguinhos. E é isso. Obrigado. A gente não pode falar a palavra, não pode falar nada no Facebook, não deixa sair. A gente fala toda hora, mas a gente não pode. Sei como é. Doutor Leopoldo está sempre gerando conteúdo interessante, muito inteligente. A galera da dinâmica das lives dele, eu já participei de alguma, é interessante, também vale, é conhecimento multiplicado. Eu até botei o arroba aqui, porque quase nunca eu posso falar meu arroba. Aqui eu vou aproveitar que é o espaço de vocês para falar.
Podem me chamar de Léo, só pelo @ aí, mas me procura lá. Valeu, abraço. Falou, até mais, Abraço. gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.